Talvez você tenha chegado até aqui porque sente que alguma coisa na sua vida não flui como deveria. Talvez você esteja se sentindo perdida, confusa, travada, ou talvez você só queira entender quem sou eu e por que eu trabalho da forma como eu trabalho. Então, hoje eu quero te contar a minha história, sem romantizar, sem pular os processos, sem vender milagre, porque tudo que eu faço hoje nasceu exatamente daquilo que eu vivi. Eu comecei a perceber que algo não estava certo um pouco antes de eu me formar na faculdade de design. Eu tinha saído de Veranópolis e me mudado para Caxias do Sul para estudar. Eu já estava praticamente no fim da faculdade quando me caiu uma ficha, né? Eu não me via trabalhando com aquilo pelo resto da minha vida. Mesmo assim, eu terminei a faculdade. Naquela época, eu achava muito importante ter um diploma. Depois disso, por causa de um relacionamento, eu voltei para Veranópolis e foi aí que começou uma fase muito difícil da minha vida. Eu não queria trabalhar com design, mas também eu não fazia ideia do que eu queria fazer. E isso gerou uma crise existencial profunda em mim. Hoje eu entendo que a gente escolhe uma profissão muito cedo, sem autoconhecimento, sem consciência, sem maturidade emocional. Eu escolhi porque eu achei que eu gostava, mas eu não sabia quem eu era. E com o tempo, essa desconexão, ela começou a aparecer no meu corpo. Vieram crises de ansiedade, depressão, sintomas emocionais que chegaram a ser diagnosticados por médicos. Na época, eu só me sentia perdida. Hoje eu entendo, faltava sentido, direção, entendimento de vida e principalmente estar no meu lugar. Quem é terapeuta vai me entender. E foi nesse período que eu conheci um centro de terapias, um lugar onde aconteciam meditações, encontros, grupos. Então eu comecei a frequentar. Fiz aulas de meditação, participei de todos os grupos possíveis, fiz mapa astral, numerologia, terapias alternativas, tudo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo. Até que eu conheci uma terapeuta que trabalhava com geobiologia. Então eu fiz uma sessão e poucos dias depois veio um insight muito claro: abrir uma loja de produtos esotéricos. Na mesma época, o centro de terapias em que eu frequentava, ele iria mudar de endereço. Então surgiu a possibilidade de eu entrar numa parceria, ter uma loja junto à casa terapêutica. E fui. E esse foi o meu primeiro grande movimento. Primeiro em direção a mim, depois em direção a algo novo. A partir daí, eu comecei a estudar muito, muitos workshops, palestras, congressos, tudo que eu podia, eu fazia. E isso foi expandindo a minha mente, a minha percepção, a minha consciência. Então, surgiu a oportunidade de eu começar a dar aulas de meditação, e depois vieram os atendimentos de limpeza energética e Theta Healing. Quando eu comecei a atender, eu cobrava muito pouco. 50, R$ 80 por sessão. E não era por falta de merecimento ou por falta de valor próprio. Naquela época, eu simplesmente não conhecia nada além daquilo. Para mim, aquilo era o ápice dos atendimentos. Eu entendia muito de campo energético, limpezas energéticas, sensibilidade, percepção, e acreditava de verdade que aquilo era muito profundo. Eu não tinha consciência de questões emocionais, sistêmicas e ancestrais que estavam por trás dos problemas, porque esse conhecimento ainda não fazia parte da minha realidade. Os atendimentos eles eram muito espirituais, muito energéticos, muito sutis. As pessoas saíam mais leves, melhores, muitas vezes isso já gerava mudanças importantes. Eu entregava tudo que eu tinha naquele momento, tudo que eu sabia, e algo começou a acontecer. As pessoas tinham resultado. Isso foi muito importante para mim, porque eu nunca sonhei em ser terapeuta. Eu tenho um nível de exigência muito alto comigo mesma. Então, quando eu via que as pessoas realmente melhoravam, que aquilo era sério, que fazia sentido, eu entendi que tinha valor, que eu tinha um propósito. Depois de alguns anos atendendo, ficou muito claro que eu precisava ir mais fundo na espiritualidade. Outros terapeutas me diziam isso. Então, eu fui em uma numeróloga e ela me disse que eu precisava buscar algo mais profundo espiritualmente. Porque se eu não fizesse isso, eu teria consequências na minha vida. Ela chegou a dizer que se eu continuasse daquele jeito, eu não estaria mais aqui. Na hora eu ignorei, achei que era mais uma direção mirabolante. Segui a minha vida e até esqueci dessa conversa. E depois disso, então, eu cheguei na apometria. Depois do meu primeiro curso,
algo aconteceu. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento novo e na primeira noite dormindo lá, eu acordei no meio da madrugada com uma sensação muito clara de que alguém tinha me chamado. Eu levantei meio sonolenta, fui até a cozinha e na área de serviço eu vi fogo. A mangueira do gás tinha soltado do Junker. Naquele momento veio exatamente na minha cabeça a fala da numeróloga, como se tudo aí tivesse se encaixado. Ali eu entendi o recado. Se eu não tivesse atendido aquele chamado de fazer o curso de apometria, eu possivelmente não estaria aqui contando essa história. A partir daí, eu nunca mais saí da apometria. Vieram muitos cursos, muitas linhas, muito estudo, foram quase 2 anos mergulhada nesse universo. Foi quando eu comecei a atender com apometria. Eu passei a cobrar em torno de uns R$ 200 por sessão. Mas ainda existia um limite. Apesar de profunda no campo espiritual, muitas vezes a técnica ainda não era totalmente palpável para o cliente. Era energética, espiritual, mas não mostrava com clareza a raiz do problema. Isso também me impedia de cobrar mais. Foi aí que eu entendi algo essencial. Não basta limpar a energia ou falar de magos negros, chips, energias negativas se a pessoa não entende a dinâmica que sustenta aquilo na vida dela. Então eu comecei a estudar profundamente o campo sistêmico. Fiz mentorias, cursos longos e presenciais de constelação familiar com professores muito sérios, como o Décio. Foi ele que me mostrou que muito do que se fazia por aí não era constelação de verdade. Eu entendi o peso, a ética e a responsabilidade dessa abordagem. Constelação não é um espetáculo emocional, é uma reorganização profunda. Antes disso, eu já tinha saído daquela sociedade e tinha aberto o meu próprio espaço. Então, eu mantive a loja por um tempo, mas chegou um momento em que eu precisava escolher. Ou eu atendia, ou eu cuidava da loja. E sair daquela sociedade me trouxe um crescimento muito grande, porque agora o boleto ele estava no meu nome, eu precisava me sustentar. Foi aí que eu comecei de fato a assumir o meu lugar. Não foi rápido, levou cerca de uns 3 anos, mas quando eu abri o meu espaço e comecei a fazer do meu jeito, a coisa deslanchou. No primeiro mês sozinha, eu fiz cerca de R$ 8.000. Eu percebi que dava e trabalhei muito. Sábados, domingos, feriados. A minha primeira sala era muito simples. A maca era de pallet, prateleiras de pallet, piso antigo. Nada foi fácil, eu precisei construir tudo. E nisso, então, com o tempo, eu percebi que eu já não me encaixava mais nas apometrias que existiam. A espiritualidade me mostrou que eu continuaria atendendo, mas eu diminuiria os atendimentos, porque no momento certo eu canalizaria a minha própria técnica. Do aviso até a canalização foi cerca de um ano, depois mais 6 meses integrando as partes, até que tudo se uniu. Então nasceu a apometria sistêmica transgeracional, método que integra consciência sem ilusão, espiritualidade sem anestesia, ela te desperta. Quando unia a profundidade da apometria com a seriedade da visão sistêmica, o atendimento ganhou profundidade e clareza. O cliente ele passou a entender por que aquilo acontece, de onde vem, qual é a postura que sustenta e o que precisa ser mudado. Foi aí que eu comecei a entregar valor real, não só um alívio instantâneo, mas transformação. Hoje eu tenho um método que é registrado, uma formação profissional, alunos formados e milhares de atendimentos realizados. Eu faço questão de que quem chega até mim sinta isso. Aqui não é uma promessa, é maturidade espiritual, é assumir o próprio lugar na vida. E se você está buscando profundidade, clareza e consciência real, talvez você não tenha chegado por acaso. Esse é o caminho que eu trilhei e é exatamente isso que eu ensino hoje.